Bom dia a todos. Meu nome é Adacto Ottoni. Eu sou professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ. Sou sócio e conselheiro do Clube de Engenharia. E, realmente, o tema Brasil Amanhã é altamente relevante neste período atual que nós estamos passando, né? Na crise aí da Covid-19, onde problemas socioeconômicos estão sendo agravados, né? E as perspectivas sobre o futuro do Brasil é uma grande interrogação, né? E, dentro desta área dos impactos socioeconômicos, um dos aspectos que eu vou querer focar neste programa Brasil Amanhã é exatamente o aspecto da área de meio ambiente, saneamento e sustentabilidade ambiental. Esta é a saída no final do túnel. Se nós queremos ter um país melhor, um país que consiga superar esta crise, nós temos que buscar soluções com sustentabilidade ambiental. Em que consistem as soluções com sustentabilidade ambiental? São soluções que tendem a preservar o meio ambiente. Por quê? Preservar o meio ambiente? É questão de ecologista fanático? Não. Que o homem depende do meio ambiente. Quando ele destrói o meio ambiente, ele coloca em risco a sua sobrevivência. Um exemplo é a água, né? Nós não vivemos sem água, e a água vem da natureza. A solução sustentável tem que ter viabilidade econômica. Nós não podemos mais nos dar o luxo de fazer obras faraônicas, grandes elefantes brancos. Isso se fez muito no passado, mas hoje em dia o país está com uma crise econômica séria. Temos que buscar soluções eficientes e baratas, né? E que, ao mesmo tempo, protejam o meio ambiente. Isso é possível, né? Como eu vou pretender abordar aqui nesses poucos minutos de fala. E tem que ter a viabilidade social. Nós temos que buscar soluções que realmente melhorem a vida das pessoas, gerem lazer, melhorem as condições de renda, né? Melhorem a saúde. Este é o foco, né? A gente está muito envolvido aqui no nosso país com o problema de corrupção. Esse é um dos fatores que tem levado também o país para o buraco, né? Obras grandes, desnecessárias para alimentar grandes grupos vinculados à corrupção, grandes interesses econômicos, que não são as melhores obras. Isso tem que acabar, porque o país não aguenta, o mundo não aguenta mais a ação do homem. Bom, dentro dessas soluções, no pouco tempo que eu tenho para falar aqui, eu diria para vocês o seguinte: eu vou focar um pouco na área de saneamento básico, porque é uma das grandes carências que o Brasil tem. Como o nome diz, saneamento básico, ele é básico. Toda a sociedade tem que ter. Então, nós temos que ter água potável para a nossa população toda, nós temos que ter saneamento de esgoto sanitário para a gente não poluir os nossos rios e não contaminar a nossa população. Nós temos que ter a gestão dos resíduos sólidos, né, para justamente não gerar problemas de poluição, contaminação por chorume do meio ambiente, e a drenagem urbana para nós não, nos períodos de chuva, a população não perder tudo, não colocar a sua vida em risco. Isso é básico. E o que eu quero abordar aqui, o Brasil precisa de soluções sustentáveis e integradas. O que é isso? Soluções dentro desse conceito da sustentabilidade, soluções que protejam o meio ambiente, soluções com viabilidade econômica e viabilidade social, e que, ao mesmo tempo, sejam integradas entre si. Soluções para abastecimento de água vão ser importantes para a drenagem, soluções para o saneamento do lixo e do esgoto vão ser importantes também para o abastecimento de água, para a drenagem, por aí vai. Como nós podemos fazer isso? Como eu posso ter uma solução sustentável para o abastecimento de água? É simplesmente ampliando o sistema de abastecimento de água, que é o que se faz nessas concessionárias? Não, porque não adianta você ampliar o sistema de abastecimento de água se a água do rio, não existe água no rio, ou essa água é limitada, e o rio está cada vez mais poluído. Então, para nós podermos ter sustentabilidade no abastecimento de água, temos que privilegiar a recuperação ambiental da bacia hidrográfica dos nossos mananciais hídricos. É isso que está faltando, e não é isso que a gente vê. Nós vimos a crise de 2014, 2015, grandes barragens, imensas barragens no Rio Paraíba do Sul, por exemplo, todas elas secas. Barragem não produz água, quem produz água é floresta, quem produz água é infiltração da água de chuva, e, obviamente, isso não é suficiente. Nós temos que controlar também o aporte de poluição nesses rios. E isso é que nós temos que focar
se nós queremos dar garantia de abastecimento de água para a nossa população. No caso do esgotamento sanitário, está vinculado direto com isso, porque um dos maiores problemas da contaminação dos mananciais de água é poluição por esgoto. As cidades recebem os esgotos, não há um descaso com saneamento de esgoto, aquilo vai para o rio e contamina os rios, contamina os peixes que a gente vai consumir. Então, na realidade, é um risco de doenças. Então, o saneamento de esgoto, nós temos que entender o seguinte: esgoto sanitário é fezes e urina, é resto de comida. Então, nós podemos aproveitar 100% dos esgotos sanitários. É isso que nós temos que focar nas políticas públicas no Brasil, é focar em políticas de reuso de esgoto sanitário e com reaproveitamento do lodo. O que é o lodo? É a parte sólida do esgoto que a gente retira no tratamento e as concessionárias jogam isso em aterro sanitário, quer dizer, empurrando o problema para a natureza. Nós temos que pegar esse lodo e transformar em biogás e composto orgânico, que se reaproveita tudo, não descarta nada, evitando sobrecarregar o meio ambiente, e economiza recursos naturais. Ao fazer o reaproveitamento do lodo como composto orgânico, você está economizando fertilizante que você tem que tirar da natureza para fazer agricultura, para fazer reflorestamento. Então, nós temos que buscar essas soluções e existe legislação sobre isso. Tem resoluções do CONAMA específicas para reaproveitamento de lodo de esgoto, fazer reuso. O que nós temos é, obviamente, fazer isso de forma técnica. Para isso que existe engenharia. A engenharia é a arte do engenho, é bolar soluções para resolver nossos problemas, e não bolar soluções para aumentar nossos problemas, é o que a gente está vendo hoje. Então, buscarmos políticas de reuso. Qual é a grande vantagem? Eu vou deixar de poluir o rio, vou economizar os meus recursos naturais e vou economizar água, porque ao fazer reuso de esgoto, estou economizando água potável. Terceiro tópico: gestão dos resíduos sólidos. O lixo das cidades, normalmente, como é feito em grande parte do Brasil, quando não é jogado em lixão, eu não estou me referindo nem a lixão, que é a solução errada, é encaminhar, fazer a coleta do resíduo sólido, encaminhar para aterro sanitário. Na realidade, você está empurrando o negócio para a natureza. Haja aterro sanitário. Não existe mais área disponível, está cada vez mais difícil. É um dos grandes desafios para o futuro. Se nós continuarmos com essa política de coletar lixo e descartar em aterro sanitário, não vai mais ter área. E os riscos ambientais são enormes. Aqui, por exemplo, na região sudeste do Brasil, os aterros sanitários eles têm um grande fator agravante, que são as chuvas intensas. No período do verão, chove muito. Então, a área de um aterro, a drenagem fica altamente sobrecarregada com o problema das chuvas, e você aumenta a produção de chorume. E, muitas vezes, é quando acontecem os acidentes nos aterros. E isso pode ser praticamente aniquilado se nós tivéssemos uma política sustentável de resíduos sólidos. O que seria uma política sustentável? Implementar programas de educação ambiental na população vinculados à coleta seletiva e reciclagem, né? Acoplados a todo um programa de gestão sustentável, ou seja, a educação vai induzir a população a um consumo consciente, políticas de redução, né, obrigando os empresários a fabricar produtos que tenham mais durabilidade, e aquilo que você gerar, vamos primeiro reaproveitar. O que eu não conseguir reaproveitar, vamos reciclar. Então, praticamente, você reduz substancialmente, e, obviamente, aquilo que você produzir, que não conseguir reduzir, reciclar, reaproveitar, vamos tentar aproveitar energeticamente, produzir energia. Então, somente o que você não conseguir aproveitar, que você vai descartar no aterro sanitário. Qual é a vantagem disso? Você vai aumentar a vida útil dos aterros sanitários, que hoje em dia tem em torno de 20 anos, você pode chegar a mais de 50 anos de vida útil de um aterro e jogando um resíduo mais inerte. Então, você praticamente aniquila o risco de um acidente ambiental no aterro. E, ao fazer uma política sustentável, qual é a grande vantagem? Você resolve o problema do chorume, porque o grande poluente do chorume é o resto de comida. Quando eu falo em reciclagem, não é só do lixo seco, que é o material reciclável, é papel, papelão, vidro, plástico, metais, mas também os restos de comida, que é aproximadamente 50% dos resíduos sólidos urbanos é o lixo úmido, onde estão, em grande parte, os restos de comida que você pode aproveitar integralmente. Então, o que as políticas públicas no Brasil têm que fazer para viabilizar o resíduo sólido com vantagens econômicas? É você fazer a coleta seletiva, ou seja, a população simplesmente separa, a partir de um programa bem elaborado de políticas públicas. O lixo seco, que é o reciclável, é encaminhado para as usinas de triagem e vai virar matéria-prima para as indústrias.
O lixo úmido, onde estão os restos de comida, é encaminhado para uma usina de compostagem para se transformar em composto orgânico, uma decomposição aeróbia, onde você não gera liberação de metano para a atmosfera, não agravando o problema do efeito estufa. E esse material pode ser utilizado para baratear o reflorestamento, por exemplo, que é um dos grandes gargalos do abastecimento de água. Se você ampliar o reflorestamento dos mananciais, você vai melhorar a qualidade da água. Então, e vai regularizar o regime dos rios. E o saneamento sustentável dos resíduos sólidos e dos esgotos sanitários pode ser uma peça fundamental para viabilizar o saneamento do abastecimento d'água e da drenagem, porque você vai ampliar o reflorestamento, barateando o reflorestamento. E, ao fazer isso, você deixa de descartar no meio ambiente esse material, deixa de descartar em aterro, e você reaproveita tudo. Agora, eu não preciso falar para vocês a quantidade de emprego que você vai gerar. Todas essas práticas sustentáveis vão gerar emprego, né? Infelizmente, para o mal político, não interessa para o político corrupto fazer obra sustentável porque ela é barata. É melhor fazer um grande aterro sanitário, é melhor fazer uma grande estação de tratamento usando um processo caríssimo. Então, nós temos que buscar isso aí, o país não aguenta esse tipo de solução. Então, eu vejo que é viável e desejável. É a saída no final do túnel. Veja como está a situação da Baía de Guanabara hoje, eu não preciso falar mais nada. Então, a situação os nossos corpos hídricos, que tudo vai chegar nos corpos hídricos, estão de língua de fora. A drenagem é um outro problema que está muito correlacionado com o abastecimento de água. Por quê? Um dos problemas do abastecimento de água, que a gente chama de crise hídrica, é a escassez de água. Então, nós temos que entender que a chuva não é só no Brasil, no mundo inteiro, esse é o ciclo hidrológico. Ela não ocorre igualmente o ano inteiro. O que acontece com o ciclo hidrológico? Primeiro, dentro do ano hidrológico, ele não vai de janeiro, a dezembro. O ano hidrológico ele vai do início do período chuvoso até o final do período de estiagem. Nesse ano hidrológico, em qualquer país do mundo, você tem o período de chuva, que a gente chama em hidrologia de TC, e o período de estiagem, que a gente chama em hidrologia de TE. O período de chuva, normalmente, vai de 4 a 5 meses dentro do ano hidrológico, aqui no Brasil, em geral, é assim, e o período de estiagem vai, normalmente, em torno de 7 a 8 meses. Aqui na região sudeste do Brasil, ele costuma ir de novembro até março, o período chuvoso, e de abril até outubro é o período de estiagem, aproximadamente. Então, o que acontece? Toda a água doce vem nesse período de chuva. Se a bacia hidrográfica, as nossas bacias hidrográficas urbanas e rurais estão doentes, o que significa uma bacia doente? Cheia de poluição, cheia de desmatamento, toda desnudada. Quando chove, só para se ter uma ideia, uma área com floresta nativa, ela aproximadamente, quando cai uma chuva numa área com floresta, ela segura aproximadamente 80% da chuva, aproximadamente 80%, 85%, ela retém e infiltra no solo. E 10% a 15% é que escoa superficialmente para o rio. Então, é assim que a natureza produz água doce. A água doce não vem só da chuva. Se não tiver a floresta, o que vai acontecer? Essa chuva vai gerar um alto escoamento superficial do solo, vai carrear todo o húmus do solo, gerando erosão grave no solo, e esse material todo de solo, com os nutrientes do solo, vai para os rios, gerando assoreamento dos rios e gerando inundação, e vai embora para o mar se transformar em água salgada. E essa água sagrada, que é a água da chuva, ela não fica retida na bacia. Então, a natureza precisa da floresta para produzir água doce, porque como é que funciona o ciclo hidrológico? A floresta segura a água da chuva, infiltra, aquela água fica acumulada no reservatório da natureza, que é a água subterrânea, e lentamente essa água escoa pelos poros do terreno através de um escoamento laminar e vai alimentando os rios. Por isso que, apesar de não chover, a água dos rios ela sempre está correndo o ano inteiro, em geral, né? Quando o rio é perene, porque quem alimenta o rio é a água subterrânea. O que está acontecendo hoje? Os rios, como não tem alimentação do lençol freático na época de chuva, eles estão com um nível cada vez menor, e quando chega no finalzinho da estiagem, nós temos uns problemas gravíssimos de abastecimento de água. Hoje em dia, nós estamos com risco, nós estamos aqui em março de 2021, já está saindo
que o sistema Cantareira já está com um nível dos reservatórios lá do sistema Cantareira já está abaixo de 2014. Quer dizer, nós ainda estamos no período de chuva. Olha o risco, porque a bacia tem grande desmatamento. Então, o que nós temos que fazer para corrigir a saúde da bacia, para dar saúde ambiental para as nossas bacias hidrográficas? Não adianta chover para nós termos água garantida, água doce garantida para a população, porque se essa água de chuva, no período chuvoso, não se transformar em recarga de água subterrânea, ela vai gerar enchente e inundação, como acontece todo ano no Brasil, na maioria das cidades, e vai se transformar em água salgada, e quando chega no período de estiagem, há um risco de falta d'água, inclusive de colapso de água, a situação se agrava com a poluição. Então, a situação é gravíssima. A crise hídrica não é só falta d'água. Crise hídrica, o excesso de água também é crise hídrica. Nós temos anualmente destruição, perda de vidas, de destruição de bens econômicos por conta das inundações. Então, o problema da crise hídrica não é necessariamente a falta de chuvas. O problema da crise hídrica é a bacia doente. Então, como que nós podemos resolver o problema? Se eu tiver uma gestão sustentável e integrada de saneamento, eu vou implementar políticas públicas para reaproveitar o lodo do esgoto, reaproveitar os restos de alimento como composto orgânico, vou implantar programas de reflorestamento, recuperação do humus do solo. Com isso, eu vou reter mais água de chuva e vou infiltrar no solo, vou deixar de descartar esses resíduos no meio ambiente, vou produzir mais água doce e vou reduzir inundações com obras baratas. Não dá para roubar, não dá para ter corrupção com esse tipo de obra, não só reflorestamento, obras artificiais de recarga de água subterrânea, que são valas de infiltração, bacias de recarga, tá certo? São obras que você vai usar mão de obra local com orientação técnica e recuperar o meio ambiente. Foi assim que Nova York fez para dar sustentabilidade ao abastecimento de água. Investiu no programa Produtores de Água, reflorestou as nascentes, pagava $10 mil, paga, por ano para os proprietários de terra, para eles preservarem. Com isso, ela conseguiu regularizar o regime dos seus mananciais, melhorar a qualidade de água, economizou muito dinheiro, ela deixou de construir uma estação de $10 bilhões, porque o rio estava muito poluído, e ela despoluiu o rio, gastando 7 vezes menos com um projeto ecológico, um projeto sustentável, e a população de Nova York bebe água na torneira. Então, o que nós temos que fazer, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, você vê a região norte-noroeste fluminense, que todo ano sofre com inundações, 98% do solo está desmatado, desnudado. Com programas sustentáveis, você poderia reduzir enormemente essas inundações e recuperar os mananciais de água da região. E, com relação à drenagem, tem um problema muito grave que acontece no Brasil, responsável por manchas de inundação nas áreas urbanas, que é a falta de manutenção e conservação do sistema. Nenhum sistema de drenagem no mundo, se não tiver limpeza, manutenção e conservação, ele funciona, porque ele tem que estar limpo para ele funcionar. O que acontece hoje em dia nas cidades brasileiras? As bocas de lobo estão entupidas com lixo, as galerias de águas pluviais que ficam embaixo da rua estão todas assoreadas com lodo de esgoto, com terra que vem da erosão, tá certo? E, em época de chuva, esse sistema não funciona e a água da galeria de drenagem ela não consegue escoar e a água normalmente se transborda da galeria para a rua. As ruas ficam todas inundadas e tem soluções sustentáveis que você pode reduzir enormemente inundações com soluções não só de reflorestamento, aumento de permeabilidade de água do solo urbano, porque a área urbana já é toda impermeável, você tem que melhorar a permeabilidade do solo urbano, fazer barragem de encher nos morros para segurar água, para não concentrar vazão aqui embaixo, que o Rio de Janeiro particularmente sofre muito, porque os rios têm influência da maré. Então, em uma chuva intensa numa época de maré alta, se você não combater a concentração de vazão no rio, vai transbordar. E é isso que nós temos que fazer. E, infelizmente, as soluções de engenharia que vêm sendo dadas são erradas. Que a solução dos piscinões, que se faz muito aqui no Rio de Janeiro, que se faz em São Paulo, elas atacam a consequência do problema, elas pegam água de transbordamento de rio. Nós temos que botar soluções técnicas para não deixar o rio transbordar, que é investir no saneamento do lixo, do esgoto, para não entrar no rio, para não assorear, você reflorestar a bacia, você melhorar a permeabilidade do solo, estimular políticas de telhados verdes, estimular política de captação de água de telhado para a população e, obviamente, pode até ter esses piscinões somente para as chuvas maiores,
mas como uma obra complementar, não obra fundamental. Fazer só o piscinão não resolve nada. E não vai resolver, mas é uma obra que o mal político adora, porque é uma obra cara, que dá voto e, na realidade, não resolve nada, e a população é que sofre. Então, para concluir, que o nosso tempo aqui é curto, eu não poderia deixar nessa abordagem ambiental ampla de falar nessa grande tragédia que o Brasil tem sofrido das queimadas espontâneas, né, que ocorreu no Pantanal Mato-Grossense, que ocorreu na Amazônia e em várias unidades de conservação no país, e o problema é sempre o mesmo. Esses fatos ocorrem sempre no período de estiagem, onde o solo está seco. Então, até este problema das queimadas espontâneas que hoje em dia estão afetando o Brasil, nós temos que implantar políticas para recuperar a saúde ambiental do solo, aumentar a recarga de água de chuva. Qual é a grande vantagem? Você vai reduzir problemas de inundações nessa área. Mesmo uma área com floresta, você pode implementar políticas para aumentar a captação de chuva e a infiltração. A vantagem disso é que o lençol freático, estando mais alto no período de estiagem, o vegetal absorve mais água e as folhas não ficam secas. Você, com isso, evita a queimada espontânea ou mesmo a queimada criminosa, porque a queimada criminosa ela vai acontecer nessa época, o cara joga uma guimba de cigarro porque a folha está seca. Então, isso se chama política pública. Nós não temos que pensar uma política pública para o Brasil, onde um governo diz o meu governo é melhor que o outro porque ele desmatou menos a Amazônia. Nós temos que ter políticas públicas que digam o seguinte: o meu governo não só desmatou menos que o outro, como ele está investindo para recuperar áreas degradadas, para restaurar ecossistemas que foram degradados. Tem como a gente virar a mesa da degradação ambiental e não é com solução rápida. Isso não é conversa fiada de ambientalista fanático. Isso é questão de necessidade. O homem é um ser vivo e ele, como os demais seres vivos do planeta, ele precisa da natureza para a sua sobrevivência. Se o homem destrói os ecossistemas da natureza com crescimento desordenado, com a poluição desenfreada, ele destrói a si mesmo. Existem para concluir, 5 metas básicas para o planeta. E eu vou concluir falando dessas 5 metas básicas que se aplicam perfeitamente para o Brasil. Primeira meta é a educação. Né? A educação ela é fundamental. Você não consegue fazer coleta seletiva do lixo se a população não separa o lixo. O melhor fiscal do meio ambiente é a população consciente, e a educação ambiental também vai melhorar a capacitação da nossa população para gerar melhores condições de renda. Segunda meta do nosso país, que é a meta do planeta, deveria ser a meta do planeta, é o reflorestamento. Temos que ampliar a política de reflorestamento e atuações de recarga de água de chuva. Isso é muito bom para o ser humano e é melhor ainda para a natureza. Você vai estar fixando água no solo, está reduzindo enchente e fixando vida, que água no solo significa melhoria da flora, consequentemente, valorização da fauna. Terceira meta para o nosso país, buscarmos soluções de gestão de resíduos sustentáveis, como eu procurei comentar aqui. Reaproveitar, o conceito da economia circular, não descartar nada, vamos reaproveitar tudo. Está se discutindo isso no mundo em primeira prioridade. O Brasil, infelizmente, está andando a passo de tartaruga nisso. Poluição é desperdício. E, nesse conceito de controle da poluição, nós temos que melhorar energicamente o licenciamento e a fiscalização ambiental dos empreendimentos no Brasil. Existe uma deficiência enorme e as políticas públicas têm que privilegiar uma valorização dos órgãos ambientais para que eles tenham melhores laboratórios, melhores equipamentos, viaturas, pessoal técnico habilitado, para justamente ter uma política de gestão ambiental, para combater desmatamentos, para licenciar empreendimentos eficiente. E isso é muito mais barato. Não é o governo que tem que controlar a poluição, quem tem que controlar a poluição é quem polui. O governo tem que fazer a gestão, e é muito mais barato investir na máquina pública, nos equipamentos de licenciamento, fiscalização, controle, do que você corrigir uma inundação de uma cidade, uma poluição de uma baía de Guanabara, que é muito mais caro. Quarta meta do planeta, que é a meta que tem que ser do Brasil, é buscar soluções limpas e sustentáveis, em geral, né? Se fala muito no Brasil que o Brasil tem fonte de energia limpa, porque é energia hidrelétrica. É verdade. No entanto, não estou nem me referindo ao desmatamento que se conta contra o Brasil. É uma energia limpa, mas altamente impactante a forma de energia que o Brasil vem usando de grande barragem. As grandes barragens arrebentam com o rio. Nós temos que procurar aproveitar esse potencial energético que o Brasil tem, que é a hidrelétrica, para gerar
empreendimentos mais sustentáveis, não com grandes barragens, usando pequenas e médias barragens ao longo do rio, que gera a mesma energia. Uma grande barragem, se você fizer uma série de pequenas e médias barragens ao longo do estirão do rio, você gera a mesma energia da grande barragem, só que com obras muito mais baratas, com muito menos impacto ambiental e fazendo desembolsos financeiros muito menores ao longo do tempo. Agora, é o que eu sempre digo, uma grande barragem para o mal político é muito melhor, a propina é maior, dá para roubar mais. Infelizmente, é isso. A grande barragem nós temos que aniquilar do nosso país. Agora, aquelas que já estão construídas, nós temos que aproveitar. Como que eu vou aproveitar essas grandes barragens que já estão construídas? É investindo na recuperação ambiental da bacia hidrográfica, porque aí eu vou operar essas barragens em cotas menores. Quanto maior a cota dessa barragem, maior a evaporação, maior a estagnação da água, e isso vai gerar produção de algas, degradando a qualidade dessa água. Então, nós temos que buscar soluções sustentáveis. Hoje em dia, tem políticas públicas, existem soluções técnicas de barragens, centrais hidrelétricas flutuantes, como tem em várias áreas da tecnologia, soluções limpas. E é isso que nós temos que privilegiar. Não é necessariamente a solução mais barata, às vezes é uma solução um pouco mais cara, mas que tenha uma sustentabilidade melhor, uma tecnologia menos agressiva. É essa que nós temos que priorizar. E, por último, né, para concluir, a biodiversidade. A biodiversidade é um grande indicador da degradação ambiental. A extinção de espécies, o filme Home, que é um filme de 2005 fantástico, ele afirma, né, em pesquisas, que hoje em dia o planeta, a taxa de extinção de espécies, hoje em dia, é 1000 vezes maior do que a taxa de extinção natural. Isso é altamente preocupante. A extinção de espécies indica que os ecossistemas naturais não estão dando suporte à vida, as espécies estão desaparecendo. E isso é um alerta para o homem que ele pode ser a próxima espécie. O problema que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, da geosmina, é uma grande ponta de um iceberg, de um problema muito maior, que pode haver um desabastecimento de água, porque simplesmente a SEDAI não vai conseguir tratar a água. Então, esse problema de extinção de espécies é exatamente um indicador. O que nós temos que fazer? É ampliar as unidades de conservação nas áreas urbanas, você aumentar os corredores ecológicos. O que você vai gerar com isso? Melhorar o clima, melhorar a área verde das cidades, fixar espécies, produzir mais água doce. Você, ao fazer ampliação disso, principalmente você vai recuperar a biodiversidade, porque a floresta está na base da cadeia alimentar. Então, a gente volta para aquele ponto, essas metas estão interrelacionadas. E, a partir do momento que você consiga recuperar a biodiversidade dos ecossistemas, é um indicador que os ecossistemas estão ficando mais saudáveis. E, para o homem se desenvolver, ele tem que estar em harmonia com a natureza. Não adianta, essa afirmação de que o homem tem que domar a natureza é uma afirmação, né, da época passada. Isso não existe hoje. Já está provado que quanto maior for o impacto ao meio ambiente, maior a repercussão negativa ao ser humano. Com a Covid-19, nós estamos aprendendo que o descaso com a natureza, que certamente a causa dessa pandemia foi a negligência no saneamento, foi o desmatamento descontrolado, que gerou contaminação de animais silvestres, que acabou gerando contaminação do homem em áreas totalmente descontroladas sob o aspecto social, econômico, ambiental, sanitário, e a consequência a gente viu, né? Dezenas de milhões de pessoas morreram no planeta, estão doentes, e isso é o que vai acontecer se nós não tivermos essa visão de que é possível o homem viver em harmonia com o planeta. Ser sustentável é ser permanente. E o Brasil precisa, né, por questões de melhoria de condições de vida da sua população, de criar políticas públicas sustentáveis e os governos precisam cobrar soluções tecnológicas sustentáveis, soluções de engenharia que realmente vão gerar benefício à população, com preservação ambiental e soluções baratas. E, de qualquer forma, a gente espera que este programa do Brasil amanhã possa realmente contribuir para a conscientização da população e também dos nossos governantes. Obrigado.